Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos por aqui. Eu sou Rosiane Batista, eu sou psicanalista, consteladora familiar, e aqui eu ajudo esse programa, é o programa 1919, e tem por objetivo ajudar você a se livrar do sofrimento emocional e viver uma vida de paz e de propósito de maneira definitiva. Se você ainda não me conhece, né, já me apresentei, Luciane Batista, e eu quero te pedir também que você já se inscreva aqui no canal, já deixe aqui comentários aqui embaixo, se você gostou, se você não gostou, se isso fez sentido, qual é o outro assunto que você gostaria de ver por aqui, que eu estou sempre trazendo conteúdos que façam sentido e tenham significado para vocês. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre. Oi, Marcelo, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre síndrome do ninho vazio. O que é essa síndrome do ninho vazio? A síndrome do ninho vazio é um mal-estar emocional que acontece depois que os filhos saem de casa. Quando a mãe tem o bebê, acontece aqui uma coisa, gente, muito interessante, porque o Freud chamou, ele acredita, ele colocou lá que a mãe, ela percebe o bebê como uma coisa fálica. E o falo para Freud é aquilo que dá poder, que dá segurança, sabe? Aquela coisa da mulher se sentir empoderada. Porque só ela pode ter um bebê. Um homem não pode ter um bebê, né? Então, isso é realmente uma coisa de poder. Quando a mãe tem um bebê, ela se sente bem, ela se sente preenchida, ela se sente suprida em todas as questões. Então, o bebê, ele traz essa sensação. Com o decorrer da vida, ela constrói toda uma identidade dela, né, que era uma mulher solteira, que era uma mulher sozinha, a partir desse contato com esse bebê. Agora ela é uma mãe, ela tem um contato, ela vai construindo sua identidade de mãe, e não mais daquela mulher solteira, distante. Então ela começa a elaborar, né? Nós sempre construímos a nossa psique, a nossa identidade a partir do contato com o outro. A gente vai se ajustando e se adequando àquilo que é necessário para que nós possamos nos construir. A partir desse momento, essa mulher, ela se constrói como uma mãe, ela se vê como mãe, a vida dela, a rotina, tudo na vida é construída a partir desta criança. E se tiver vários outros, né? Se tiver vários filhos. Então, ela constrói a identidade de mãe, onde ela se sente ocupada no decorrer da rotina e vai acontecendo uma coisa e outra. E chega um momento que essas crianças crescem. E quando eles crescem, eles vão, que é natural do movimento, né, das pessoas, ir embora, casar, estudar em outro lugar, fazer uma faculdade, trabalhar, sair da cidade, qualquer movimento que leve essa pessoa para fora da sua casa gera um completo desconforto nessa mãe ou nesse pai, principalmente a mãe. A mãe sente muita dor, muito vazio. É esse processo de mal-estar, de desconforto emocional que esta mulher sente, que é chamado de síndrome do ninho vazio. E aí, como é que funciona? A gente tem que entender uma coisa, que esse processo também é um luto, porque ela perdeu uma pessoa. Ele não morreu, ele não, né, não foi uma morte, mas foi uma perda de algo que existia antes. E toda vez que existe um luto, a perda de um trabalho gera um luto, a perda de uma finalização de um ano, quando você termina, por exemplo, uma faculdade, gera um luto. Todos esses fins geram uma situação, que é um período, de você reelaborar a partir daquela falta. A nossa psique precisa disso, tá? Então, a pessoa começa a se reelaborar a partir daquela falta do que aconteceu, dessa distância, desse vazio. Como que eu vou me ressignificar? Como que eu vou ser agora sem essa pessoa? Quem sou eu? Então, começa todo um processo de luto, não só daquele que se foi, mas também de sua identidade, porque ela era antes uma mãe, agora quem é ela a partir dessa falta?
Então, nós vamos trazer aqui uma questão. Geralmente, essa mãe sofre muito com essa situação desse apego, muito, quando ela passou por uma situação difícil na infância de falta de suprir as necessidades emocionais, tá? Porque quando criança a gente necessita ser suprida algumas necessidades. Quando falta muito essa necessidade básica, com contato com a mãe, com contato com o pai, isso gera uma carência e essa carência ela tem que ser depositada em alguém. Como é que eu posso falar assim, depositada? É porque gera um vazio. E essa pessoa, quando adulta, ela vai buscar preencher esse vazio. Aí busca-se no parceiro, e quando a criança nasce, é natural, porque vem aquela questão do falo que eu falei, do preenchimento que Freud fala. Então, esse bebê ele vem para preencher uma coisa que é meu. Então, eu tinha um vazio, agora essa criança veio, preencheu em mim, e aí, agora ele foi embora. Como é que vai ficar essa sensação de vazio? Por um tempo, esse vazio foi preenchido. E à medida que a pessoa foi, essa criança foi crescendo, as coisas foram acontecendo, essa mãe se sentiu de novo perdida, distante, sozinha. Aí vinham as várias sensações. Como eu falei, isso é um luto. O luto é a perda de qualquer objeto. Freud chama de objeto qualquer coisa onde você deposita os seus afetos. No caso, seu filho, você deposita o amor, o cuidado, todo o carinho nessa criança. E é lógico que ele cresceu, agora então você perdeu, isso é um luto. E aí você precisa relaborar. O primeiro ponto a entender é que todo luto, como todo luto, ele tem uma fase. Vai passar. Vai passar essa dor, vai ser muito grande, com certeza, porque você acaba perdendo um pouco de si. Mas isso vai ser elaborado no decorrer do tempo. E isso vai passar com as etapas necessárias. Todo luto tem fases, tem etapas para ser construído. E o luto, nessa situação, ele passa por algumas coisas do tipo assim: sentimento de abandono, mesmo sabendo que esse filho, ele não te abandonou, o que fica é a sensação de abandono. Ele vai, e a sensação que se tem dessa mãe é que ele não se importa, que ele vai embora porque ele não gosta de você, porque remete de novo é um gatilho, aqui ele vai disparar um gatilho de uma coisa da infância, de um cuidado que não foi suprido na infância, e agora essa pessoa vai embora e você se sente de novo aquela criança que não teve aquela situação suprida, aquele cuidado suprido, e sente de novo a sensação do abandono. Porque lá atrás você já sentiu esse sentimento de abandono, que foi muito grande, que precisa ser elaborado, e você acabou não conseguindo. Por isso que se transferiu para o filho. Transferência é um mecanismo de defesa. O que é um mecanismo de defesa? É quando você desloca uma emoção que você sente por alguém para outra pessoa e ele busca também esconder alguma coisa por trás. Como se estivesse escondendo uma situação maior. O que seria aqui? Esse sentimento de abandono. Tive um problema técnico aqui e estou voltando para finalizar a live. Então, quando a pessoa, estávamos falando que a pessoa, quando ela sofre muito com esse sentimento, porque existe uma coisa aqui também de controle. Porque o controle remete a uma insegurança. Todo mundo que tem essa necessidade de controlar, ela acredita de verdade que através desse controle ela vai se sentir mais segura. Isso é uma ilusão. Nós sabemos de verdade que isso não tem relação nenhuma, que você não precisa controlar as coisas para que aquilo te pertença. Mas acredita-se nisso. Então, essa necessidade de controlar os seus filhos, de
que eles não vão embora, de que eles necessitam, uma necessidade assim de necessitar, de ser importante na vida desse filho, que ele se perceba também como algo essencial. Isso também é um movimento que acontece quando essas pessoas, esses adolescentes ou adultos, vão para fora, para a vida. E aí, o que acontece aqui, gente? De novo, uma situação de autoestima, né? Uma situação de carência, que fica muito forte aqui, que tem que ser elaborada para que você consiga perceber que os filhos, eles foram criados não para nós, eles são criados exatamente para a vida. E é assim, é um movimento natural de todos, todo mundo nasce, cresce e vai trabalhar, e casa, e tem um movimento natural de seguir adiante. Querer aprisionar é evitar que eles cresçam, que eles vão ter que passar pelas suas próprias frustrações, eles vão ter que passar, isso também vai dar uma maturidade psíquica, passar pela sua própria força, coragem, todas as situações de que eles necessitam para crescer. É isso que é importante para a pessoa crescer, ela precisa passar por algumas situações, elaborar algumas ideias, criar algumas situações para se manter seguro. E essa mãe que sente toda essa falta, ela ainda acredita de verdade que ela é fundamental na vida desse filho. E é fundamental, mas não com a mesma postura de quando ele era criança. Esse filho, ele vai para o trabalho, ele vai se casar e ele vai voltar de vez em quando. Como todo mundo faz quando quer visitar um ninho, uma família, quando quer sentir de novo aquele aconchego. Aí ali ele toma tudo aquilo que ele necessita, de carinho, de aconchego, de acolhimento, e volta de novo para a vida. É assim que funciona. Agora você tem uma nova postura de uma pessoa que é mãe, sim, mas é uma mãe distante. Qual é a maior dificuldade das mulheres nessa fase? Elas têm dificuldade de se reconstruir como pessoas, como mulheres, de se reconstruir como alguém que precisa ter uma vida, tá? Percebe-se que elas ficam muito tempo se dedicando somente aos filhos. E aí chega um momento que elas não sabem mais quem é, os filhos foram embora e elas não sabem mais viver, porque ela baseou toda a sua vida naquela pessoa e ele não existe mais ali naquela casa, naquele posicionamento de filho, de dependente dela. Então fica realmente uma situação desestruturante daquilo que ela construiu como forma de si. Agora, a partir disso, é importante. Vou dar aqui algumas dicas, tá? Para você manter uma vida social. Quando se casa, é muito natural a mulher perder essa vida social, cortar o vínculo com as amigas, cortar o vínculo com os amigos, com a vida social que ela tinha, às vezes o parceiro não frequenta os mesmos ambientes, aí fica aquela coisa meio solta, e é chato às vezes, porque você não quer levar ele, é uma situação estranha. Mas eu queria dizer que é extremamente saudável você se encontrar com as suas amigas, vez ou outra, não só com o seu marido. Porque o estar junto com o marido acaba fazendo com que a gente perca um pouco da nossa feminilidade. Que a gente se constrói psiquicamente a partir do contato com o outro. Se eu fico muito tempo com um homem, eu perco um pouco da minha identidade feminina. Onde que eu renovo minha identidade feminina? No contato com outras mulheres. Então, eu vou até lá, reconstruo todo o meu contato com outras mulheres e volto para casa. Mas percebe-se que as mulheres têm muita dificuldade de fazer esse movimento. Gera aqui um sentimento de culpa, como se elas estivessem abandonando os filhos, gera aqui um sentimento de não permissão, porque a gente já traz umas raízes muito fortes de opressão à categoria feminina,
e que as mulheres sérias não podem sair com as amigas, que as mulheres casadas não podem ter uma vida social fora do casamento. Tem toda uma ideia patriarcado aqui muito forte e é muito difícil sair dessa ideia construída mentalmente. Então, eu quero dizer que isso é extremamente saudável, extremamente importante, para que você não sinta essa falta de maneira tão grande. Então, você precisa se manter num grupo social, de amigas, e tem que fazer valer, porque os homens fazem isso. Os homens fazem isso de maneira muito natural. E no dia do futebol, eles vão para o futebol. E não interessa o que está acontecendo, eles vão para o futebol, porque eles já entenderam que ali é um movimento que acontece de reelaborar algumas coisas que é pesada. Se você está trabalhando demais, se você faz muita coisa, você está no nível de estresse, você precisa descarregar, relaborar essa situação em algum lugar. Então, é nesse movimento de ir com outras amigas, de fazer algo que você gosta, que você recarrega as suas baterias e volta para dar conta do resto. Quando você não se permite isso, a mulher em geral, ela tem dificuldade para isso, acaba se ficando deprimida, depressiva, faltando um propósito, um sentido na vida. E por isso que os índices de depressão, de melancolia, é muito maior nas mulheres. De ansiedade, porque fica muito sobrecarregada com as situações da vida e não se permite tirar um tempinho. Por causa disso que eu falei, gera uma culpa, gera um sentimento de abandono dos filhos, gera um sentimento de não permissão, porque eu não posso, porque eu sou uma mulher casada, não posso fazer esse tipo de coisa. E eu quero dizer que você não está fazendo nada de errado. É extremamente importante e saudável você seguir a sua vida feliz, sendo responsável, fazendo aquilo que faz seu coração vibrar, fazendo aquilo que te traz alegria, que te traz felicidade. Entende? Extremamente importante esse tipo de coisa. Agora eu quero dizer mais. Que acontece, Rosiane, que eu já vivi a minha vida toda e agora já tenho mais de 40 anos, ou mais de 50, não sei qual é a idade que vocês têm. Meus filhos saíram de casa e foram para a faculdade ou se casaram e eu estou sentindo uma tremenda angústia porque eu me sinto sozinha. E aí, como é que eu faço? Então, agora é o momento de você se ressignificar. Se você sentir essa dor muito grande, se permita sentir. Porque essa dor que você está sentindo tem que ser validada. Você está sentindo. Eu, de fora, não tem como dizer que você não está sentindo isso. Não tenho como dizer que você está sendo boba, que você está sendo incoerente. Nada. Eu não posso ficar julgando. Eu já estou com dificuldade aqui para manter isso aqui. Já é a terceira vez que a gente começa essa live. Eu vou finalizá-la, ela, então, porque hoje está bem complexo. Não sei o que aconteceu, travou aqui para mim, aí depois eu vou tentar editar para ver o que vai dar certo, tá bom? Então vamos finalizar essa live aqui. É muito difícil para uma mulher ela fazer esse movimento de busca, né, de tentar ter uma vida sem culpa, por ser feliz, por fazer algo que ela acredita que está errado. Por causa de tudo que eu já falei, né, do sistema patriarcado, que construiu essa identidade de que as mulheres casadas não podem ter uma vida social, que as mulheres sérias não têm uma vida social, que não podem se divertir, e aí rola muita culpa, tem uma coisa aqui muito, muito pesada, e é extremamente importante você fazer esse movimento. Rosiane, meu filho saiu de casa e eu já estou sofrendo muito, o que eu posso fazer agora? Agora é a hora de você se movimentar. Não existe outra maneira, gente, de verdade. Eu poderia dizer que, espera. Não vai esperar. Se movimenta, se coloque em movimento. Saia de casa, vá para a academia, faça e marque um horário com uma amiga,
tá bom? Eu percebo essa dificuldade tremenda das mulheres saírem, fazerem um movimento em direção a alguém. Como eu falei mais cedo aqui, esse movimento, essa dificuldade em seguir em direção a alguém, tem relação com a mãe que ela teve na infância. Não podemos fazer um novo começo, né? Mas podemos fazer um novo final. Acolher essa mãe no seu coração e depois você tentar se movimentar nessa direção. De ligar para uma amiga e falar: vamos sair? Vamos tomar um café? Vamos tomar um sorvete? O que você vai fazer hoje? Vamos para o cinema? Tá? Tenta se movimentar nessa direção. Não escutem as vozes sabotadoras que vão aparecer. Ah, me deu uma preguiça, me deu um desânimo, fulano tem um papo tão chato. Atrás dessas falas, existe sempre um movimento de mecanismo de defesa, de resistência, de você não querer sair do seu lugar, tá? Como eu disse, existe uma resistência nossa, da nossa mente, em se manter no mesmo lugar. Então, toda vez que você se movimenta em direção a algo, ela vai trazer algumas situações sabotadoras para evitar que você faça esse movimento. Então, não escute, só vá. Só vá. E se rolar um desânimo, uma preguiça, alguma questão na hora, não dê ouvidos. Vá, ligue para uma amiga. Sua vida tem que ser reconstruída agora, tá? Faltou, essas pessoas foram embora, mas você ficou. Você está viva, você está bonita, você tem uma vida inteira pela frente e precisa elaborar e ir atrás daquilo que faz sentido para você. Combinado? Então você deve seguir esse caminho. Rosiane, como é que eu posso fazer? É isso, passos bem definidos. Coloque numa agenda, eu sempre coloco aqui para vocês adotarem uma agenda, colocar lá passos bem definidos daquilo que eu vou fazer, com dia e hora marcada para você não se sabotar e não fugir daquela situação. E aí você vai para aquele lugar que você combinou com sua amiga, se permita olhar para os lados, observar a vida que você às vezes não percebeu e ela passou batida. A vida é feita de pequenos momentos onde você, aqueles momentos que você teve muito prazer, ou que você sentiu uma emoção muito forte de tristeza, qualquer coisa. A vida é marcada por emoções. Então, se permita sentir. Vá, se permita observar, sentir o cheiro, observar o tempo, tudo aquilo que vai trazer um pouquinho mais de alegria para a sua vida naquele momento. Você vai perceber que quando você voltar para casa, aquela falta não vai ser tão grande assim. Você já vai ter conseguido elaborar um pouco. Vá para a academia. A academia ajuda a liberar os hormônios do prazer, a serotonina, que vai te deixar mais feliz e você não vai perceber tanto aquela falta, tá? Se matricule num curso. A partir desse curso, gente, é que você pode resgatar uma coisa que você deixou para trás. Uma coisa que na adolescência você gostava e você não teve oportunidade, porque se casou. Se permita agora, não tem idade para a gente aprender. Hoje em dia você pode aprender tudo. Um curso de culinária, um curso de artesanato, um curso de música para você aprender a tocar ou cantar. Se coloque um curso de inglês, de línguas, tá? Se coloque nesse lugar para aprender, estimular o seu cérebro, o movimento social, de estar em grupo. Nós somos seres sociais, a gente precisa de verdade estar em grupo. Pois graças a esse sistema de social é que nós conseguimos estar aqui hoje. Era um mecanismo naquela época lá da pré-história. Os homens que andavam em bandos, eles se protegiam, tá? Então era proteção, como se fosse um mecanismo de proteção e artifício de proteção que eles utilizavam e funcionou muito bem. Tanto é que o homem sobreviveu, graças a Deus, não fomos extintos no decorrer da história, graças a esse grupo, tá? A gente conversa, não é por acaso que nós temos uma linguagem. Nós precisamos falar, nós precisamos disso. Isso é um movimento social. E ali você troca ideia, você fala do que você gosta e se abra, se permita viver.
a partir dessa falta. Ressignifique sim essa falta. Esse filho ainda é seu filho, ele não deixou de ser seu filho, ele continua sendo seu filho, mas numa nova etapa. Assim como todas as etapas da criança, que quando ela nasceu, teve um período ali que você era totalmente por conta dela, depois ele aprendeu a andar, aí foi soltando devagarinho, agora você soltou para que ele alce e voe. É importante que ele vá para a vida dele. Foi assim com você. É importante que ele vá também. Coloque para ele, filho, eu vou estar sempre aqui. Eu sou sua mãe, eu te amo. Vou estar sempre aqui à sua espera para o que você precisar, tá bom? Mas vá com Deus e abençoe esse filho, que ele possa fazer tudo aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, sem precisar cumprir aquilo que você esperava dele. Liberte seus filhos das suas necessidades, tá? Para que ele possa ser feliz da maneira dele. Abençoe ele seguindo o caminho dele. Não fique controlando, determinando o que ele deve fazer. Isso traz um sentimento muito difícil, tá? Eu passei por uma situação parecida. Minha mãe queria que eu tivesse uma determinada profissão e por muito tempo eu segui esse roteiro e eu fiquei frustrada, senti um tremendo vazio. Eu precisei de muito tempo para conseguir fazer um movimento contrário. Então, não faça isso com seu filho. Deixe ele seguir a vida dele, aquilo que ele quer, tá bom? E abençoe. Abençoe, filho, eu te abençoo. O que você quiser fazer, que você seja bem-sucedido, que você se dedique com muito amor, que você seja feliz. A única coisa que eu quero é que você seja feliz. Essa é a única maneira que nós temos de honrar nossos pais, sendo feliz, porque a gente recebe a vida e a gente às vezes não sabe. A gente recebe essa vida e precisamos honrar esse pai. Para honrar esse pai é sendo feliz, a nossa maneira, tá? Não necessariamente cumprindo aquilo que eles esperavam, porque é muito difícil cumprir uma necessidade dos outros, tá? Então, esse cumprir aquilo que eles esperavam acaba deixando de ser você. Você está cumprindo a necessidade do outro, um desejo do outro, uma vontade do outro, e a sua vontade? E o seu desejo? E os seus sonhos? E a sua esperança? Todas as expectativas que você criou que não foram supridas, tudo aquilo que você queria viver que você não viveu. São esses pequenos pontos onde a gente fica tentando agradar o outro, fazer o outro feliz, é que faz com que no final da vida a gente olhe para trás e perceba que nós não vivemos. Tem aquele tal do vazio existencial. Esse vazio existencial é porque você viveu uma vida para agradar o outro, para que o outro se sentisse feliz, tá bom? Então, aqui eu quero deixar que você possa permitir que esta pessoa, que é seu filho, que você ama muito, né? Eu também tenho filhos, ainda não pensei sobre isso quando eles se forem, mas eu imagino sim que seja uma dor muito grande, vai ficar um vazio, vai ficar uma falta, mas que eles possam crescer e que você possa elaborar a sua falta, abençoar o crescimento do seu filho, permitir que eles se vão e que eles sejam muito felizes a partir de tudo aquilo que você doou para ele, a educação, todas as questões morais que você ensinou para essa pessoa, que agora ele é um adulto, ele vai experimentar a vida dele a partir de tudo aquilo que você ensinou. E era essa a sua função, tá? De educar, de dar para ele a vida, porque o resto, tudo, ele pode receber de qualquer lugar, mas a vida só você pode dar. E isso já é sublime, é muito importante. Então, reconhecer isso, ressignificar a sua vida com a falta, ressignificar todo o seu processo, reconstruindo tudo aquilo que você perdeu, é que vai fazer com que você consiga ter uma vida mais feliz, tá bom? Então, aqui eu vou deixar um beijo bem grande no seu coração. Deixe dúvidas aqui embaixo. Veja se esse conteúdo fez sentido para você, se o seu filho já saiu de casa. Comenta aqui embaixo como foi para você essa perda, essa falta. E beijo de luz.
tá bom? Não deixa de curtir o vídeo. Beijo, até a próxima.